Qual é, rapaziada? Como é que vocês estão, meus queridos? Espero que todos bem. E vambora, porque eu já fiquei sabendo, tem atualizaçãozinha. Eu tentei dar uma lida por cima, porém eu não achei, né? Lembre-se que há um tempo atrás a gente via muito de nota de atualização pelos lembretes do download, né? Pelos avisos, até mesmo que aconteciam. Mas, pelo menos pra mim, não é mais desse jeito, né? Ou ao menos pra mim não tem mais todo aquele texto, né? Então eles fizeram uma aba específica pra tudo isso. Então, assim como eu, se vocês ficarem meio perdidos, não se esqueçam, cliquem na aba de eventos e vão até a última interface aqui. No caso, já vai ser as notas de atualização. Eu vou fazer as notas de atualização ao menos dos heróis, pelo aquele cantinho lá na lista de heróis que vocês já conhecem. E de resto, vamos ver os ajustes de batalha no sistema, eventos e modos de jogo depois. Que não deve ser muita coisa esses dois últimos, nem muito o ajuste do sistema. Mas vamos ver mesmo assim. Vamos dar uma olhada então sobre os ajustes. Não, Mia, calma, Mia. Foi bufada, é outra história. Vamos lá. Tivemos uma atualização grande, tá? Lembrando, né, o MSI vai acontecer, MSC, agora eu já me esqueci. Mas o MS mais uma letra vai acontecer, rapaziada. Então, muitas mudanças vieram aqui, porque, né, um grande patch, inclusive com novos itens. Então, vamos ver o que tem pra hoje. Vamos começar com ele, o cara mais aleatório que eu conheço na minha vida, Tio Zasuke. Vamos lá. Eu gosto de Zasuke, porque eu sou fã de tudo que é off metal, obviamente. E Zasuke, querendo ou não, ele tem umas particularidades que eu vejo pela gameplay dele que, convenhamos, ele é um herói desatualizado. Ele é. Não adianta, ele é desatualizado. Ele é um cara de, obviamente, 2000 e todos, né? Já faz um tempo, né? Que né, ele já tá aí. Mas ele é um cara que ainda assim, por mais que apareça mais jovem, mais da época aqui e tal, ele ainda assim continua sendo um cara muito, 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 muito esquecido. E ainda assim, com algumas características que são diferentes. Então vamos lá. Aumentamos a estabilidade de fonte de pesadelo. Fonte do pesadelo dos casos, desculpa, é o ultimate dele, incluindo dano e controle, e libertamos o Zasuke do Inspirar, permitindo que ele use outros feitiços de batalha. Também otimizamos os requisitos de lançamento da sua Ultimate para que ela não seja mais limitada pela posição da sua primeira habilidade. É claro que após ajustar vários aspectos da sua experiência, de Zesk, enfraquecemos o dano de sua terceira habilidade. Então, vamos lá. Ponto positivo, né? Ele não precisar mais do Inspirar, né? Porque hoje em dia a Zesk só funciona com uma única build, como se ele fosse um DPS, né? Um Hit Effect, por conta dos status de sua maquininha, né? E ele também, né? Precisa ter esses atributos para passar esses atributos para ela. Lembrando, né? Assim como o Popou e Culpa, né, o Culpa tem os atributos do Popou. Então, da mesma forma, o Zesk passa seus atributos para sua fonte do pesadelo ou até mesmo sua primeira habilidade que... Qual é o nome da habilidade? É a fonte do pesadelo, meu Deus, calma. Qual? Chegada do Dominador? Era Chegada do Dominador? Sério que o nome da ult dele é Chegada do Dominador? Eu pensei que era a fonte do... Meu Deus do céu. Então, enfim. Tá aqui, bonitinha a fonte do pesadelo. Então, a fonte do pesadelo pequenininha e a fonte do pesadelo enorme, ambas possuem atributos e características do seu principal herói. Ou seja, se você fizer um Zesk tanque, a maquininha vai tancar. Óbvio que a maquininha tancando não é lá grandes coisas, né? Mas ainda assim é alguma coisa, né? Convenhamos. Ainda mais porque, pra quem já jogou de Zesk alguma vez, já deve ter sentido que a maquininha, que é a ultimate do Zesk, né? No caso a máquina gigantesca, morre rapidamente. Morre de uma forma tão rápida, ela desaparece mais rápido do que você faz os outros desaparecerem. Então, pra mim, não fazia muito sentido, né, usar Zesk de uma forma assim tão legal, né? Ou ser ofensivo com um herói, porque, né, não deixava. Vamos ver. Tô falando demais já pra um herói. Me empolguei. Primeira habilidade. Removemos os dois primeiros ataques básicos. Agora a fonte do pesadelo irá liberar raios da morte continuamente. Uau, isso é muito bom. Como é? Consideradores? Oh, considerados como ataques básicos. Nossa, hoje não foi mal, galera. Hoje eu acordei daquele jeito. Considerados como ataques básicos, a frequência de dano não irá mais afetada, não é mais afetada pela sua velocidade de ataque. Também otimizamos a velocidade com que os raios da morte trocam de alvo. Dano de raios da morte, 90 mais 15% para 60 mais 20%. Eles aumentaram 5% de scale, tiraram 30 de dano base, porém agora o dano é constante. Qual é a ideia? O Zasuke tinha uma pegada meio terceiro ataque. Como assim?
A maquininha dele dava um primeiro dano, depois dava um segundo, e no terceiro ela aplicava uma rajada que era muito poderosa. Né? Só que isso era chato porque, querendo ou não, precisava escalar com a tua velocidade de ataque. Então, se você não tivesse velocidade de ataque, tu ia dar um cuspezinho, aí ia demorar, dar um segundo cuspe, pra depois dar o terceiro, que é o laserzão bolado, que esse aí é o que realmente encaixa bem o dano. Então, nisso, eles fizeram uma excelente mudança no herói, né? Não necessitando mais dessa velocidade, suposta velocidade de ataque. Finalmente, as builds com, né, Vara da Rainha do Gelo, até mesmo com a Varinha Brilhante, são ótimas para ele agora. Funciona bem melhor com o estilo de DPS do jogo, ainda mais com novos itens que estão chegando, então para ele deve ser mais excelente ainda. Então, eu acho isso super positivo e espero que isso dê muito certo. O efeito de lentidão dos raios da morte, de até 60%, né, tem o efeito após 2 auto-ataques, vai de 30%, né, com o quê? Eles têm efeito imediato no caso de 30%. Antes dava 60%, ou seja, dava duas cuspidas, e na terceira rajada já era lentidão, mas se a pessoa soubesse disso, ela só tomava os 2 primeiros hits e depois saia correndo, né, sem tomar o terceiro e não se preocupava. Mas ainda assim, agora com 30% pelo menos já é algo, e querendo ou não, ainda tem os outros efeitos que pode fazer com itemização. Né, com essa lentidão já logo de cara, duvido que seja talvez feito, né, a Vara da Rainha do Gelo. Mas, a gente vai ver, né, o jogo é jogado. Gosto, achei positivo, tá? Custo de mana ainda assim diminuiu, porque um dos fatores do Zask é essa chatice de mana. E querendo ou não, tem que saber muito bem posicionar a maquininha, porque se não posicionar errado não vai ter mana. E ele é um cara que spama habilidades, tá? Ele é um cara de zoneamento. O zoning dele é muito poderoso, onde ele coloca a maquininha, ou até mesmo a terceira habilidade dele no caso, que não é Ultimate, né? Ele tem, assim como o Zong, ele tem 3 habilidades base e uma Ultimate. No caso, as minas terrestres deles, né? A sementinha, enxame de clones no caso. Essa é uma habilidade muito forte para zoneamento também. Então, isso é ele tem um grande potencial. Só que, querendo ou não, ele estava bem desatualizado, né? E agora sim, com essas supostas mudanças, a gente está vendo algo muito positivo. Ajuste na segunda habilidade, para quem não lembra, é um raio super potente que ele cruzava, né? No caso, ele e a maquininha, se ele tivesse preso na maquininha, ela fazia a mesma coisa, né? Era um suposto raio. Era um laser pra frente, no caso, né? Devorador de mentes. Vamos ver. Renovação da habilidade. Após as que causar dano a inimigos na direção designada, a fonte do pesadelo atacará em sequência. Conta como ataque básico. E atordou os inimigos, no caso os heróis inimigos, atingidos por ela. Reduzindo o tempo da animação em 40%. Ou seja, vai escalar mais rápido agora, no caso vai ser mais rápido, né? Essa visão de habilidade. E o interessante é que não falou nada sobre a maquininha, né? Dá o raio também. Mas ao mesmo tempo vai saber que o alvo vai ser stunado, pelo menos com um raio, já é bom. E ainda assim vai ter o constante DPS, que também já é bem interessante, que a maquininha vai acabar focando. Ou seja, os alvos prioritários ali, a maquininha pelo menos vai ficar de olho pra, né, focar certo, o que é muito bom. Muitas das coisas que eu sinto dificuldade desse jogo, assim como a Ultimate da Vexana, é que você não tem o controle exato, né, do seu Lorde, por assim dizer, né, do seu protetor. Então é meio esquisito pra mim eu não conseguir escolher um alvo. Pra mim, se o meu Ultimate da Vexana focasse em quem eu estou batendo, show. Mas como ele vai no fator aleatório e quem ele vê primeiro ele vai pra cima que nem um maluco, aí já é meio complicado, pelo menos eu não acho que é legal. Mas ainda assim, é o herói do meta. Ajuste na terceira habilidade, aumento de dano da habilidade aprimorada. No caso 110, 200 para 35% de dano mágico, para 55, 100, 18% de dano mágico. No caso dessa habilidade aprimorada, seria ele na Ultimate, não? Eu acho que é na Ultimate. Deixa eu dar uma olhada aqui. 55? Não, é a base mesmo. Dano especificamente 20%. Não, estranho, estranho. Mas ainda assim. Diminuíram o dano porque já aumentaram tudo dele do DPS. Agora o DPS dele tá bem mais interessante e vai escalar bem melhor do que as outras builds, né? Com pluma, etc. Então pra mim ainda tá valendo. Ajuste na quarta habilidade, aprimora a fonte do pesadelo no local. Selecione uma área para invocar a fonte do pesadelo aprimorada. HP adicional da fonte do pesadelo aprimorada, de 1000, 3000 para 700, 750, 2000 e 2500, o que é show, tá? Ainda assim uma vida excelente, porque eu já vi aqui embaixo que a defesa híbrida adicional aprimorada, de 0 que não tinha nenhuma, vai de 20 a 40, ou seja, deve ser 20, 30, 40, cada vez que você upar ele vai ter esses status tanto de defesa física e mágica. É bom. Também o custo de mana que diminuiu bastante e ajuda ele bastante também para esse começo de jogo. Guys, se eu falar para vocês que eu vejo uma possibilidade de Zesk bem interessante, já que ele não é mais um grande carry, mas ainda assim ele é um ótimo zoneador, para mim é isso. Eu acho que o pessoal vai conseguir abusar um pouquinho dele da solo kill. Acho interessante ver ainda assim como tá essa suposta atuação dele,
né? Ainda mais com essas diferenças, porque agora não necessariamente ele precisa escalar a velocidade de ataque. Óbvio que se você quiser fazer, você ainda pode fazer, só que não vai ter tanto impacto como era antigamente, já que é visto que a maquininha, né, trabalhava muito bem nisso. Então existem outros itens que podem ser até mais legais, porém a gente tem que dar uma lida também nos itens para saber se ele encaixa também nessa mesma pegada, né? Porque não adianta nada ele ser bom agora, com tudo isso que tá rolando, mas se o item do meta não encaixar nele, vocês já sabem que ele não vira meta, né? Então, paciência. Do meu ponto de vista, pra mim, Zesk vai tomar um controle legal melhor agora em solo queue. Mas pra mim ele ainda continua sendo um hyper carry. Tá? Precisamos ver mais números dele no meio final de jogo pra saber se compara ou não com o Zesk antigo. Porque o Zesk antigo, querendo ou não, ele era literalmente um hyper carry. Né? Precisava de todos os itens ali pra fazer um bolado. Mas, enfim, vamos ver. Show. Mudanças bem particulares aqui, né? Mal via ele direito. Queremos que o Show seja capaz de enfrentar outros soldados diretamente na rota da experiência, em vez de depender apenas de chutar os inimigos para dentro das torres para obter vantagem. É o famoso invertido aí que vocês conhecem. Que é a única forma que a gente vê de um Show realmente conseguir lutar de igual para igual com algum cara na XP. Para quem não sabe, o meta lá que talvez ele enfrentaria, né? Seria aquela ideia chata de ter Isla, que às vezes até um Tamus, um Yuzong, um Paquito. Então, esses caras aí ele não troca. Esses caras aí no começo do jogo, se o Show, vocês acham que o Show é começo de jogo, é que vocês não viram ele enfrentando o Paquito. Entenderam? Ele sofre na mão de Paquito. Então, vamos ver o que eles mudaram para saber o que, né, impactaria. Só que o medo disso aqui é que eles precisam buffar direito. Porque se eles não buffarem direito, ele continua sendo forte na roaming. Tá? E ele pode ser, né, diferencial. Ajuste na passiva. Distância de movimento necessária para aprimorar o ataque básico. De 10 para 5. Sei não, hein. Novo efeito ataque básico aprimorado para reduzir a defesa do inimigo, eficaz antes de causar dano. 10 mais 1 por nível por 3 segundos até 2 de acúmulo. Calma lá. Vai continuar a mesma coisa o ataque básico, né? Ele vai continuar dando mais dano. Só que ele vai reduzir a defesa? Uau. Isso aqui é coisa. Isso aqui é legal. Agora porque tem menos jardas, né, por assim dizer, da movimentação dele, no caso, pra ele conseguir aprimorar o ataque básico, que antes era tipo 10 unidades, agora são 5, que já é pouca coisa, metade do tempo que você demoraria pra escalar, né, ela pra poder dar um ataque básico aprimorado. E ainda assim você, além de fazer tudo isso, ainda quebra a defesa do cara. E essa defesa, no caso de 10 no começo do jogo, lembrando que tu começa o jogo com 15, tá? De defesa muitas vezes. Então isso aqui é muita coisa. Ainda mais porque aumenta mais um nível de herói. Na roaming isso aqui também é excelente. Pra mim é um ponto de vista. Pra invadir tanque, meta-tanque na selva, putz, maravilhoso isso aqui. Aumentamos a distância de avanço em 20% da primeira habilidade para corresponder ao ajuste da passiva. Né? Lançar a primeira ou a segunda habilidade ativará o ataque básico aprimorado pela passiva. Uau! Ativa? A primeira habilidade ativa a passiva do show? E diminuíram o tempo de recarga? Meu Deus do céu. Ajuste na segunda habilidade, eles tiraram o efeito da segunda, ok. Eles removeram o efeito de aumentar a própria penetração, no caso. Ou seja, a passiva já comanda tudo isso, é interessante. Mas, ainda assim, né? Tem que ver quanto que ele vai conseguir fazer na primeira habilidade. Quanto que ele precisa usar da primeira habilidade pra estacar. Porque seria, eu tô vendo um exemplo, tipo assim, ele vai perto do cara, dá um ataque básico, dá a primeira, aí as duas primeiras que ele lança já estacou o bagulho, entendeu? Acho que esse é o ponto. Eu acho interessante. Tá? E reduzimos a distância do primeiro chute em 20%. Ou seja, aquele chute não vai ser mais gigantesco, né? Não vai ser mais aquele divisor. Mas ainda assim é um chute que é impactante no jogo, não minto. Talvez, agora eu entendi por que talvez eles foquem bastante na XP. Isso tira ele um pouquinho da ideia da roaming, pela distância percorrida, já que ele é o único cara que corre muito. É muito difícil ver alguém do time que consiga acompanhar um show, ainda mais nessa ideia de combo dele. Mas ainda assim, 20% não é. Oh meu Deus, eu acho que ele ainda continua forte. Só pelo fato deles diminuírem mais ainda o tempo da primeira habilidade, pra ele ainda continuar fazendo tanque, etc, e se divertir, é muita coisa. Pra mim, não mudou muita coisa não. O foco dele na XP é excelente, gosto. Duvido que ele ainda assim vai conseguir ter trocas decentes, tá? Mas ainda assim, pra mim, ele ainda continua sendo um ótimo roaming e vai continuar sendo melhor. Xavier. O poder de Xavier é relativamente fraco no início do jogo e seu dano explosivo não é alto o suficiente no final do jogo. Portanto, aumentamos o dano de Xavier e permitimos que ele se beneficie mais de tempo de recarga. Esperamos que ele possa se tornar o causador de dano mortal. Ajustamos a passiva no caso, reduzimos o tempo da recarga da ultimate na fase 3. 36 segundos? É tempo pra cacete isso aqui. Vai ficar 36 segundos nessa habilidade? É muita coisa. Tudo bem, beleza.
Vamos falar sobre o Xavier. Xavier às vezes tem um potencial bem legal quando você fica, né, nessa fase 3, né? Na sua forma evoluída. Qual é o nome da transcendência? É. Quando você entra nessa transcendência da parte 3, no caso, é ótimo, é lindo. Porém, é aquilo, caso você erre uma habilidade, já acabou. Se tu errar uma habilidade, já sabe que vai de cova já. Tu já vai ter que estacar tudo de novo, esperar um tempo de recarga que, querendo ou não, é alto. Né? Não da primeira habilidade no caso, porque é 6 segundos, depois vai diminuir bastante, mas a segunda habilidade, que é o principal, diminui bastante. Se você na fase 3 já usar Ultimate, então aí perder um pouquinho a linha, porque já vai demorar muito mais pra tu conseguir estacar, e tu vai ter que acertar 3 primeiras habilidades pra conseguir reduzir tudo de uma vez, então tudo isso acaba sendo chato, ainda mais porque ele é um cara que, tipo assim, ele tem uma recompensa muito boa se você acertar as habilidades. Mas também quando tu acertar e acaba sendo punido demais se errar, não é uma coisa legal. Ainda mais porque você acabou perdendo muitos nerfs, né? O Xavier acabou levando muitos nerfs desde uma época passada, né? Uns 2 anos atrás, um ano atrás, no caso. Eu lembro da época da Season 2. Então, lembrando que, né, falavam que ele era medíocre, como é que era? Era medíocre no começo de jogo. Era alguma coisa assim, eu lembro que no texto falava aí. No texto não, né? No vídeo que lançaram dele. Fiquei maluco, pô. Pensei que medíocre era uma palavra muito forte, mas não era. Um ajuste na primeira habilidade, o tempo de recarga de 6.5 para 6, né? Tiraram meio segundo da habilidade. Ok, tempo de recarga. Deixa eu ver uma média de 4 segundos e alguma coisa, fora a transcendência, que pode fazer virar 2 ou 1 segundo. Meio segundo não diferencia tanto, mas é alguma coisa. O custo de mana diminuiu. Diminuiu bastante, uau, isso é muito bom. Ok. Dano de 425, 625. 480, 650, bastante. Ok, gosto. Ainda mais no começo de jogo, né? O começo do jogo pra ele é muito importante. E 150 de poder mágico foi pra 100% de poder mágico. Ok, eles aumentaram bastante o dano base. Mas ainda assim, tirar 50% disso tudo. Vamos ver se vai ter outras compensações aqui. Ajuste na segunda habilidade foi um nerf, menos em tempo de recarga, né? Porque diminuiu de 13 a 11. O dano da barreira de 125, 250, 200, 300. Aumentaram a base. Mesmo escalonamento, 60%. Dano do campo místico, no caso, é quando você passa a segunda habilidade na primeira, né? Se não me engano, ou a primeira na segunda. 300, 600 para 200, 300. Diminuíram bastante. E tiraram também o dano mágico. Uau. Então ele ficou mais com a ideia de zoneamento. Mas eles vão ter que fazer alguma coisa ultimate para compensar o dano que ele está perdendo na segunda e na primeira, né? E vamos ver. Tempo de recarga. 1 minuto e 52. Uau! Uau! Uau, 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 uau. Uau. Ok. Não é algo tão radical, porque a gente sabe que a transcendência dele faz com que ele diminua o tempo das próprias habilidades naturalmente. Então, querendo ou não, esse tempo aí ainda diminui mais, né, por conta de não só tempo de recarga de itemizações que ele acaba fazendo, mas também pela passiva dele que faz esse processo. Mas ainda assim, uau, já é bastante coisa. O dano de 650 a 1050, com 150% de poder mágico total, foi para 600, 1100, nhé, com 180. Deram mais 30% aqui. Mas aumentaram muito tempo. Como eles aumentaram muito tempo, eu esperava que eles dessem mais dano pra ele. Mas eles diminuíram no começo e aumentaram nada. 50 pontos só. Só 50 pontos no final. Tá bom, vamos lá. Comparado a ele, comparado ao Zesk, eu dou meu voto pro Zesk. Ele é forte, eu entendo, tal, beleza. Mas ainda assim, eu acho que o Zesk ainda assim bate nele na porrada. O Zesk antigo batia nele na porrada já. E o Zesk novo bate mais. O que isso faz? Tá. Isso é bem interessante porque pelo menos estão dando essa ideia de fazer ele ter mais constância em teamfights. É muito bom ele ter constâncias em teamfight. Só que o grande problema é. Como é que eu posso dizer? É essa questão de dano. Eu acho que talvez isso faça com que ele não tenha muitos itens de tempo de recarga e foque mais em dano puro, o que é interessante. Mas é impossível praticamente, porque mesmo com essas questões de mana dele, né, de diminuição do tempo de custo de mana dele, ainda assim ele continua sendo um herói que spama muita habilidade. Então a mana dele vai sair que nem água, de qualquer jeito. Então, ele não precisa de regeneração em si de mana, ele precisa de mana. Então o relógio, né, que seria a melhor ideia dele. Tanto que um relógio acabou sendo mudado, porque o combo favorito dele era relógio com cetro do trovão, e agora, né, nem o trovão e nem o relógio estão numa ideia muito legal. Talvez ainda assim o trovão pra ele é ótimo. O cetro do trovão, pô, excelente. Mas o relógio não tá numa das melhores opções, ainda mais hoje em dia. Vamos ver se com os novos itens, talvez, ele também, né, se encaixa aí. Eu sei que tem pelo menos alguns aí, ou um. Olha só quem tá aqui, o sumidinho. Fala tu. Vamos ver, Aulus.
Como um soldado que depende de ataque básico e de farm, né, Aulus atualmente precisa farmar por um longo período e sua capacidade de sobrevivência é limitada pela dependência de equipamentos que causam dano, o que o torna impopular e muito difícil de jogar. Mentira! Ajustamos a experiência do farm de Aulus e aumentamos o dano contínuo e a capacidade de sobrevivência dele, ao mesmo tempo que reduzimos a sua explosão advinda de equipamento crítico. Esperamos que Aulus consiga manter um excelente dano contínuo enquanto consegue suportar mais danos nas lutas em equipe para melhorar e se adequar às suas características. O que aconteceu com ao Aulus foi mais ou menos o que aconteceu com a Joy. Só que no primeiro nerf que a Moonton deu no Aulus, ele já foi esquecido, né? Ele já passou muito tempo dominando o competitivo também, né? Ele era chato demais, né? Não foi muito tempo não, sendo sincero, desculpa. Foi pouco tempo até. Foi o tempo que acabaram reconhecendo ele e tal, não sabiam jogar contra, e depois veio o nerf e ele acabou desaparecendo completo. Mas se eu não me engano, eu acho que o Buzizo, era o Buzizo que fazia? Ou era o Sieg? Não lembro, mas um desses. Eu acho que. Eu lembro no competitivo que tinha algum cara que era bem conhecido com Aulus, que gostava muito dele e abusava bastante. Era uma característica muito boa, não vou mentir pra vocês. Mas ele acabou sendo apagado por conta de muitos nerfs que acabou tendo. Então vamos ver, né? Porque mexeram bastante coisa nele, pelo jeito. Ajuste na passiva. Acúmulo de. Efeito de acúmulo, de ataque físico 312 foi pra 915. Né, efeito máximo de acúmulos dele de 27, 125 de dano de ataque básico. 42,210? Uau! Uau! Ok. De dano efeito com ataque básico não crítico. Ou seja, eles não querem que ele crite. Ele vai fazer um hit effect, ele vai parecer um Aldous, né? Não, Aldous não. Como é que é o nome do herói? Aldous. Eu esqueci o nome do herói, calma aí. Que tem 3 caras muito chato. Aulus, Aldous e mais um. Tá tudo em ordem alfabética? Não tá em alfabética. Não dá pra fazer em ordem alfabética aqui não? Padrão, não. Tá bom, deixa eu fazer o básico aqui. Eu tenho eles, eu não lembro se eu tenho eles. Ali de Rio do Xbox, Kaja, sim, Judy Fred, Arlo, não. Aldous. Argus, o Argus, tá. Era desse aqui que eu tava pensando, não era do Aldous não, era desse aqui, Argus. Eu tenho que ter 3 nomes igual. Enfim. Ainda assim, ele vai parecer bastante com o Argus. Não, eu não queria ver isso. Tomei spoiler. Olha, que chatice. Nossa, eu não vou olhar, Nossa, eu não quero olhar. Nossa, eu preciso olhar pra clicar. Tá bom, vou fingir que eu não vi, vou fingir que não vi. Nossa, que loucura. Ok, não quero ver, não quero! Eu dei minha vida. Ok. Vamos lá, heróis. Tá. O Aulus, no caso, tá me parecendo que a Moonton quer fazer ele virar um Argus da vida. Argus, né? Não Aldous. Aldous. No caso, Argus. Porque variando dessa ideia, que mesmo assim com a ideia do crítico, Argus consegue fazer crítico, mas ainda assim existe uma diferença, como vocês já conhecem. Né? O Ling é uma necessidade porque ele tem passiva que converte tudo isso, né, no caso, que aumenta, né, multiplica. O Argus, no caso, tô vendo uma grande diferença, né? Porque pra quem não sabe, o Aulus... Tô maluco. O Aulus, no caso, tem um item no jogo que é o Machado de Guerra. O Machado de Guerra é o machado do Aulus. Então, ele tem o mesmo efeito que a gente já conhece de passiva dele, é a passiva que a gente encontra no herói. Só que agora eles acabaram mudando, porque não é mais dano físico que ele vai ganhar. Ele vai ganhar velocidade de ataque. É interessante. Lembrando que a segunda habilidade dele dava uma velocidade de ataque também, né, nos 3 primeiros hits dele. Ainda mais quanto mais alvos ele acertava, mais dano, né, consequente de velocidade de ataque ele tinha. Então vamos lá, vamos ver o que mais. Ajuste na primeira habilidade. Tempo de recarga de 16, 14 segundos para 14, 12. É uma habilidade de movimentação dele, é interessante. Antes tinha uma redução de dano, né? Vamos ver. Redução de dano de 20% mais 1% a cada 10 de ataque físico adicional. Para 30, 50%? Rapaziada. Isso aqui é interessantíssimo. Pelo menos ele vai conseguir tancar pra chegar aí nos alvos, né? Por assim dizer. Ao menos vai ser, né, aquela ideia, né? Ele vai tancar muita coisa até chegar no alvo. Se ele não morrer antes, se ele conseguir chegar, ele vai matar alguém. Né? Porque a gente sabe como o Aulus funciona. É um grande herói isso aqui. Ajuste na segunda habilidade. Dano de ataque da habilidade 150, 550, a habilidade principal dele no caso, né? Mais 120% de ataque físico adicional, escalonamento. Foi para 240, 440. Aumentou no começo e diminuiu no final do jogo, com 70% de ataque físico escalonado. Tá. Como ele vai ser focado em ataque básico, ele não precisa dar dano na habilidade. Tá? HP restaurado por ataque básico de 50 a 100 para 50 a 100 mais 1% do HP máximo. Isso aqui é positivo. Isso aqui é bom. Pelo menos aumentar uma porcentagem.
E querendo ou não, antigamente a cura dele era muito melhor. Era muito melhor do que 50-100. Era algo muito bom. Era algo que tu conseguia fazer troca, bater na wave e recuperar a vida inteira. Agora com esse 1%, não como se ele tivesse um ótimo HP base, né? Mas ainda assim, talvez ele se beneficie em fazer algumas itemizações de Bruiser, né? E sendo aí aquele cara de vida e dano, seja interessante pra ele também. Já que ele tá, né, ganhando velocidade de ataque, já tá ainda com uma base de vida interessante, então talvez isso seja interessante. Não há limite para o número de vezes em que o ataque básico pode ser aprimorado, agora seus ataques básicos podem ser aprimorados por 3 segundos após atingir heróis inimigos ou monstros. Removemos o bug de velocidade de ataque do ataque básico aprimorado. Ok. Lembra que eu falei que antigamente só precisava acertar alvos específicos e tu ganhava tipo um esteroidezinho de velocidade? Então, agora ele vai ter isso por 3 segundos. Então, se você acertar um cara, um inimigo no caso, vai ter 3 segundos de porradaria sincera. O que é muito bom. Chega no momento que uma pessoa, um herói que nem o Argus, quando você, no caso, tem essa tendência de força no ataque básico, 3 segundos é muita coisa. Rapaziada, 3 segundos é coisa pra caramba. Mas, pontos de vista. Se ele for com a build que eu tô pensando, caso eu seja um bruiser ainda assim, também é legal 3 segundos, mas às vezes não é mais do que o suficiente. Porém, a gente lembra que a habilidade tem um custo, né, um tempo de recarga baixíssimo. Então pra ele não é tão prejudicial, dá pra ele spamar várias vezes. É interessante. Ajuste na terceira habilidade, que no caso é o Ultimate. Ordem de fabricação ajustada para lâmina, cabo e em seguida martelo. Dano físico do ataque básico aumentado com lâmina. 35 com 50 contra os acúmulos. Ok. Nível da habilidade para colocar o cabo 2. Antes era o 3, né, no caso, então aumentou o alcance. Ok. E o martelo aumenta em 10% a chance de crítico, aumenta em 20% de penetração física, que é bastante coisa também. Nível da habilidade para ativar o martelo, de 2 para 3. Novo efeito não pode ser interrompido ao lançar a Ultimate. Uau, genial quem inventou essa atualização. Como era chato você tentar ultar de Aulus e toda hora tomar algum controlezinho de grupo e dane-se, ninguém fazia nada. Agora, com esse efeito, pelo menos vai ter mais umas movimentações diferentes e umas ideias de troca, né? Ele conseguir não tomar no controle porque ele gastou Ultimate e continuar, né, fazendo o que ele tem que fazer. Dano base 210, 290 para 210, 350, bastante DPS. Quer dizer, dano base ok, e o DPS agora de 90 a 130 para 90 a 150, que também é um ok DPS. Aulus volta pro que a gente tá pensando? Não. Não vejo ele voltar 100%. Eu acho que se descobrirem talvez uma itemização bruiserzinha pra ele, acho que vale até um pouco mais a pena pra ideia de XP. Pra Selva em si, se ele fizer aquela itemização crítica, é interessante. Ele vai ser piquinho, sushin, que a gente já conhece já dessa mesma base. Ele ainda vai continuar sendo carry farm, mas pelo menos ele vai ter mais processos de conseguir ter uma condição de luta junto ao seu time. Logo no começo, que ele é bem mais impactante, né? Mas o early game dele é bem mais forte do que o Isunshin. Então, ele tem uma força bem mais legal. Vejo ele bastante nessas áreas. Eu tô curioso pra ver ele na XP, como Bruiser, mas eu acho que ainda assim ele com efeitos de, né, caçador de demônios, né, talvez ali o bastão dourado, que é esse estilo de jogo meio, né, só focar em auto-ataque, seja o diferencial pra ele. Mas ainda assim, o exemplo de crítico dele tá diferente, né? Já que ele não dá crítico na passiva, o que é chato. Mas acho que dá pra... Na penetração, acho que o bagulho fica legal. Positivo, gostei. Leomord. Aumentamos o bônus de crítico dele para que ele tenha mais opções de equipamentos e aprimoramos a sua mobilidade no fim do jogo quando a sua ultimate estiver indisponível. Ganho de ataque físico a cada 1% de chance de crítico, de 1 para 2. Ou seja, a cada ponto de ataque físico, né, 1% de ataque físico que ele ganhar, ele vai ganhar 2 pontos de crítico. E é um avanço bem legal. Isso é positivo. Forte. Muito forte. Ajuste na segunda habilidade. Tempo de recarga da segunda habilidade em 12 segundos em todos os níveis para 12 e 10, interessante. O tempo de recarga na segunda habilidade aprimorada de 7 segundos em todos os níveis para 7 e 6, também ok. Dano da segunda habilidade aprimorada 300 400, mais 50% do ataque físico total. 300 500, mais 80%. Bastante coisa, um escalonamento bom, tá? É um ótimo escalonamento isso aqui. Interessante. Mas que me pega isso aqui, ó. Ganho de ataque físico é 1%. Ah, não. Desculpa, errei. Não é 2% de crítico. São a cada... Reformulando. Ataque físico, cada 1% de chance de crítico. Ou seja, a cada 1 ponto de chance de crítico que ele tem, ele aumenta 2 pontos de dano de ataque. Então, exemplo, ele compra 30... Ele tem 25% de chance de crítico, ele vai ganhar 50 de dano físico. Tá? Antes ele ganhava 25 de dano físico, né? Era lógico. Isso é positivo. Ainda mais se ele meter uma build full crítico, né? De repente fazer uma desesperinha. Aquela base, né? Dá uma desesperinha logo de que ninguém quer nada e começa a fazer
né, caçadora de... caça... Não é caçadora de demônios, calma. Começar a fazer, no caso, Voz do Vento, etc. Itemização focada nisso. O ataque de caça, que também é interessante. Apesar de que o ataque de caça não é crítico. A Fúria do Guerreiro Selvagem. Fúria do Guerreiro Selvagem, no caso, que é interessante. Então, bons pontos aqui. Não vou mentir. Gosto. Pelo menos do exemplo de passivo. Na segunda habilidade em si, eles diminuíram um segundinho de tempo de recarga, né, tal, mas não é lá grande coisa, porque, querendo ou não, o Leomord não é o cara que faz itemização com o tempo de recarga. Então vai continuar a mesma coisa. Porém, o dano escalonado da habilidade dele tá bem mais interessante. Isso aqui, coitado, se ele já limpava a carry antigamente, se passar o cavalo, o Barbiel agora vai começar a ser assassino. Só foi formulando. Positivo. E ainda assim, não, vamos ver se tem alguma coisa de suporte aqui. Banana, ou banana não, perdão. A Faelinha tem, Digzin, Atlas, mas ainda assim eu tava pensando mais naqueles fadinhas, né? Mas não tem a Angelazinha nem nada, então pra mim ele ainda continua sendo forte. Tá, não para. Aqui, ok. Eu lembro que no Mundial a gente teve um ótimo exemplo de Leomord. Não foi filmado, mas teve um problema pra gente de conexão, mas ainda assim, sei que deve ter sido louco, tá? Então pra mim, positivaço. Positivaço. Tá ótimo. Pra ele tá ótimo. Bane. Aumentamos a velocidade de limpar a selva e sua capacidade de combater caçadores tanques. Ajuste na passiva, dando 100% de ataque físico mais 3.5, escalando com 0.3% do seu HP máximo do alvo para 95% de ataque físico mais 4, né? Que é o nível do caso, mais 0.4% no nível como HP máximo do alvo. Interessante. Diminuir um pouco do ataque físico base, para ele, né, não ficar trocando não só com o pessoal que não é tanque, ele não ser tão louco, mas ainda assim, aumentar em 0.5% de dano em vida e escalonar a 0.4%, ainda assim é bastante coisa. Porque, querendo ou não, isso aqui é HP máximo, né? Então isso aqui já é muita coisa. Faz uma caçadora de demônios pra tu ver como é que fica isso aqui. Fica interessantíssimo. E na passada a gente já tinha visto, né? O SUS de mana dele. Ok. Bane volta pro meta? Cara, com essa porcentagem de vida eu acho interessante. O que ele enfrenta geralmente que tem muita vida? Fala selva, né? Ele é esquisito. Jungle é tanque. XP ultimamente está sendo Bruiser, o que também conta com uma ideia meio tanque. Ele bate mais em Bruiser, no caso, porque é só vida e não tem defesa. E ele bate direto na vida. Roaming é tanque também. Muitas vezes o meta que a gente vê hoje em dia tá focado bastante no Minotauro. Então, cara, quanto mais dano por porcentagem de vida ele conseguir, melhor. Ainda mais que, lembrando, é vida máxima, não é vida atual. Então, mesmo que o alvo perca a vida, se ele tem 3.000 de vida, isso aqui vai converter nas 3.000 pontos de vida. Independente dele ter só 1.000 de vida base, entendeu? Vai bater direto com vida. Então, é interessante pra mim. Eu acho positivo. Só não sei se ele vai voltar pro competitivo, mas eu acho bem positivo. Kagura. Em comparação ao risco que Kagura enfrenta ao realizar combos, o dano explosivo dela é realmente baixo. Por isso, aumentamos significativamente o benefício da Ultimate e da habilidade de limpar a rota no início do jogo para torná-la mais competitiva. Interessante. Faz tempo que a gente não vê uma Kagura mesmo, né? Eu vi bastante na Season 3. Na 4 também, se não me engano. Não, na 4 nem tanto, mas na 3 eu acho que eu vi mais. Na 3 eu acho que eu vi mais. Ajuste na primeira habilidade, 60 a 110 para 50 a 80 no custo de mana, o que é excelente, ainda mais pra ela poder spamar a habilidade, né? Fazer raras no inimigo, limpar a wave, que é bem interessante. Novo efeito aumenta aumento de 130% de dano máximo na unidade não herói. É impressão minha ou eu posso ver uma Kagura Selva? Sem meme. Sem meme, sem meme. De repente uma Kagura Selva. Vale? É válido, chat? Eu acho que vale, hein? Interessante. Ajuste na terceira habilidade, no caso Ultimate. Dano de puxão, 400, 600 mais 145% de poder mágico total. 550, 800, 800, muita coisa, 170% de dano mágico total. Uau! E o dano no começo também é bom, né? Eles aumentaram 150 pontos de dano no começo do jogo. E 200 a mais no final do jogo. E o escalonamento também já foi pro escambau já. Foi 25% a mais. É muita coisa. Yin Yang Reverso. Yang Reverso. Não, 330 não, esse aqui, né? Olha. Calma aí. Cadê esse dano? Tá aqui, 550. No caso é o puxão, né? Beleza. Deixa eu ver se no outro também tá. Não, é só esse mesmo. 330. Positivo. Pra mim é positivo. Óbvio que não foram as duas Ultimates, no caso, que receberam mudanças, mas ainda assim, só o fato dela tá, né? Do Yin Yang Reverso, já é muita coisa. Já é praticamente o combo que ela precisa.
Não vai precisar, tipo, focar tanto em mana no começo do jogo, não precisa mais, né, ficar, tipo, que nem um maluco, ainda mais porque a principal habilidade dela é que ela foca, a primeira habilidade. E o dano pra ultimate também, eu acho bem interessante. Mas ela voltar pro competitivo? Cara, eu espero que sim, faz muito tempo que eu não vejo ela Kagura, mas geralmente ela aparecia muito pra punir movimentação adversária. Então, ela era muito boa pra jogar contra Ivy Farsa, né, num movimento tipo, se ela conseguir chegar perto do adversário, né? A gente sabe que a Ivy também mantém um alcance, que inclusive a gente vai ver ela daqui a pouco, tem um alcance muito bom pra lidar contra a Kagura, etc. Só que alguns controles em específico, a Kagura consegue fugir. Né? Então ela tem a segunda habilidade dela que faz ela fugir, né, dessas habilidades e depois voltar, tecnicamente, né? Então, tipo, pra ela é muito bom isso. Muito bom. Então, no caso, ela servia muito pra punir esse tipo de herói. Hoje em dia, quem fica parado é um Minotauro que ulta e fica invulnerável, então pra ela é meio que nhé, né? Então tá meio difícil dela conseguir voltar pra essa ideia de ser punitiva pra um jogo no mid. Só se de repente outros magos voltarem, né? Vexana não tem muita mobilidade, mas também um passo em falso ela toma tudo. Por mais que a Kagura também consiga sair do controle de grupo, né? Dos controles de grupos de forma geral da Kagura, ou da Kagura não, da Vexana no caso. Então é interessante também. Vamos ver se ela de repente, né, possa fazer uma aparição. Eu acho bem interessante. Espero que ela consiga, né, no caso, voltar com tudo. Ivy. Aumentamos levemente o dano de Ivy no final do jogo e restauramos parcialmente os enfraquecimentos anteriores da sua habilidade de lentidão, tornando-a mais competitiva na versão atual. Ou seja, bônus de dano 140% de poder mágico para 150, ok? E a lentidão de 25 até 50 para 30 até 60. Finalmente, né? O que aconteceu? A Ivy literalmente deixou de ser do competitivo por conta de mudanças que vieram há um tempo atrás, né? Que fizeram ela perder não só dano, mas também alcance e já, tipo, a lentidão dela. E ela não conseguia ser um mago de controle porque a única habilidade de controle que ela tinha era o Ultimate, que no máximo era um snare, que o cara não conseguia sair do quadrado. E de resto, quando ele saía, dane-se. Não mudava nada nas nossas vidas. Porém, a Ivy antiga pelo menos tinha uma segunda habilidade que fazia a lentidão acontecer. E essa lentidão era tão forte que parecia muito um controle de grupo, entende? Era tão forte que o cara ficava parado muito tempo ali. Então, nesse caso, ela tinha aí ela é considerada um dos magos de controle, mais ou menos nessa situação. Não como controle de grupo em questão, mas era mais sobre controle de mapa, né? Era um raras, era potente. Então, nesse sentido, ela era forte. Mas, com essa volta aqui, não sei se ainda assim é muito positivo. Com os matchups que ela vem enfrentando, né, na Rotom Mid, por mais que ela tenha bastante alcance, ela acaba sendo muito punida. Ainda mais com sequências de dive, metatank, etc. Então fica um pouco difícil para ela conseguir sobrepor, ainda mais para ter uma limpeza de wave comparado ao que a gente já conhece com hoje em dia uma Vexana, né? Mas pelo menos contra a Valentina ela estava muito bem, conseguia dar um controle a mais na lane, né? Então, vamos ver. Eu espero que seja legal. Eu espero que ela volte e tenha um controle mais legal de mapa. Aurora. A Aurora eu boto fé há muito tempo já. Mas eu vi que já tinha um tempo, né, que eles começaram a dar uns, né? Os efeitinhos aqui diferente e tal, então ela sumiu. O que era o mais forte do herói, né, que era a segunda habilidade dela. Eles sumiram com isso e depois nunca mais a gente viu. Mas vamos lá. O dano geral da Aurora é relativamente fraco em comparação com outros magos. Decidimos aprimorar a habilidade de dano principal dela. Ajusta a primeira habilidade, 350, 550 para 400, 700. 700 é bastante coisa, ok. E o dano do granizo, 40, 60 para 40, então o dano inicial, pelo menos, que vai pegar o pessoal é interessante. Se o cara ficar lá de tabela, não vai tomar tanto dano, mas ainda assim é um dano secundário, um dano diferente. Então, pra quem não lembra, a habilidade dela, ela primeiro vai lançar um meteoro gigante lá e depois vai cair um monte de meteorinho. Né? Lembrando que isso aí escalava, né, com as habilidades, é o principal área de foco dela. Só que pelo menos agora, mudando para 700, ela vai ter um poke mais interessante. Do que depender da movimentação adversária para conseguir acertar pelo menos 2, 3 pedras ali que talvez fizesse diferença. Mas que nem fazia tanta diferença assim. Dar esse dano explosivo logo de cara, logo no começo, é bem mais interessante. Eu gosto. Então, veio de forma positiva. Eu gosto. Vai fazer ela voltar, não sei o que. Rapaziada, não depende. Não depende disso aqui. Acho que o principal problema da Aurora hoje em dia, querendo ou não, é a sua movimentação, que é muito punitivo. E hoje em dia ela não consegue comparar, tipo assim, a limpeza de wave dela não é tão boa quanto, né, o que a gente já conhece de outros heróis. Ainda mais de forma competitiva. Ainda mais porque mago é o de sempre. Mago não é carregador, né, pontos de vista do ML. Competitivamente falando. Mago não seria carregador. Mago tem que ser o secundário suporte do time. Ele tem que ser um mago de controle. Ele tem que defender, ele tem que fazer pick-off, é isso que ele faz. Entende? É muito difícil a gente ver um mago realmente sendo carry. Então é complicado a gente falar que ela volta, porque sendo ela um hyper. Trazendo ela pra ser carry,
é mais fácil jogar ela na Gold, por assim dizer. Então, ela ainda continua sendo controle, então ela vai continuar no mid, mas ainda assim, comparado a outros matchups, ela não se daria muito bem. Eu espero que ela volte. Gosto muito do potencial dela de controle e lutas de teamfight, mas cada vez mais fica difícil, ainda mais porque, lembrando, a Aurora é late game por conta do seu controle de grupo. Ou seja, se eles melhorassem o controle dela logo no começo de jogo, seria bem mais interessante ter ela no meio final. Beleza? Hayabusa. Após o Hayabusa ter um buffzinho mais que excelente, né, do custo de energia da Ultimate, etc., vamos ver o que mais fizeram com ele. Aumentamos a velocidade de limpar a selva de Hayabusa, assim como sua atuação nas rotas, em avançar e suas capacidades de combate no final do jogo. Tá. Ajuste na primeira habilidade, 200, 260, 70% de ataque físico, 220, 280, 20 pontos no começo, 30 pontos no final e 5% a mais de escalonamento. Forte, mas ainda assim não é nhé. Né? Custo de energia 30, 30, 20, ok, diminuiu bastante a energia dele, o que é bom. E dano de múltiplos shurikenens em monstros, 70 para 50, ok, diminuíram bastante a velocidade dele nesse começo de jogo. Tá? Tá, é só isso. Então eles queriam só que ele tivesse um pouquinho mais de potência quando ele puxa a rota, mas para ele ter essa potência a mais durante as rotas, eles têm que diminuir um pouco dessa velocidade dele na selva. Pra ele não ficar aquele cara chato que consegue limpar a selva e rota ao mesmo tempo e conseguir fazer o que ele queria fazer. Positivo, positivo. Ainda assim é muito forte. Mas existem outros heróis, né, assassinos, que são bem mais interessantes de se jogar. Mas, pra mim, se aparecerem no competitivo, eu tô feliz já. Pra mim não seria uma ideia ruim. Fredrin detém um grande poder de lutas em equipe no início e meio do jogo. Nós o enfraquecemos mantendo o mesmo poder no final do jogo. Taxa de conversão de energia cristalina de 35% em todos os níveis para 21% em 35%, ou seja, a taxa de conversão dessa energia cristalina Ultimate, né, que no caso é perda do apreciador, não é erupção, ao menos, pelo menos, vai dar aquela lapada seca que a gente conhece de competitivo, né? Que todo mundo tá focando no Fredrin tá com 10 de HP ali, ele abre um Ultimate, pega bem no centro, no meio, e ele consegue, tipo assim, quebrar a perna de 3 pessoas, levar um pra UTI, né, no caso, direto, e o outro fica ali jogado no chão e nem sabe de onde levou. Entendeu? E ele cura metade da vida, tipo, 2/3 da vida dele tranquilo nisso. Então, isso aqui é jogo. Isso aqui é bom. Porque não faz com que ele, pelo menos, tenha essa agressividade tão forte no começo do jogo e seja combatível, né? Porque ou você é um cara de muito controle pra não deixar ele ligar o ultimate, né? Tipo assim, antes dele apertar o botão, ou você, pelo menos, é um cara que vai explodir ele, dar 100-0 e vai sair fora. Se você não for nenhum desses dois, amigão, tu tá ferrado. Então agora, pelo menos, ele vai ter uma forma de combater que não seja tão punitiva, né, como a gente já conhece. Mas ele ainda continua sendo forte o suficiente e vai continuar. Assim como o Baxi aqui. Deixa eu ver já. Redução de dano no começo do jogo e tempo de recarga. Custo da segunda habilidade, 25,50 para 20,40. Ninguém liga. E ajuste na terceira habilidade, redução de dano final aumentada a 240% em todos os níveis para 200, 260. E o tempo de recarga de 40 a 35 para 40 a 30. 260 de redução de dano? Isso aqui é além, família. Não, isso aqui, desculpa. Você quer tirar ele um pouco do começo do game? Beleza. Mas dá pra ele 20% a mais de redução de dano? Dano final, né? Mas ainda assim, né? Cara, elas quer nerfar ele, né? Foi o começo do jogo, não precisa nerfar o late. Porque ainda assim, ele no final do jogo continua sendo um cara muito potencial, cara. Ele tem um grande potencial, cara. Não é assim que funciona, não. Vai continuar, igual. Moscov. Agora que a gente já vendeu nossas skins e não precisamos mais saber do Moscov, vamos voltar ao que é o valor dele antigamente, né? É isso que eu tô lendo aqui? Não, né? Com a otimização de mover e atacar Moscov, que tem a velocidade de ataque mais rápida entre os atiradores, gradualmente mostrou um domínio notável em diferentes elos. Esperamos enfraquecer o seu poder adequadamente para dar a outros atiradores a chance de entrar no campo de batalha. Beleza. Aumento da velocidade de ataque 1,15 para 1,5 e 1,15 para 1,4. Tá, beleza. Tempo de recarga da segunda habilidade, 12, 9,5 para 12 em todos os níveis. Duração do atordoamento de 1,5 para 1,2. E o tempo que o inimigo fica revelado após ser atingido, no caso de 5 para 2 segundos. Interessante, pelo menos vai ter uma troca decente que ele pode entrar na moita. Menos mal. Mas, vamos lá. Isso altera tantas coisas assim? Isso é um fator de nerf, ok. Não é porque controle, tempo de recarga e velocidade de ataque são os 3 fatores principais dele aqui para esses nerfs. Né? Porém, ele ainda continua sendo um alvo muito forte por conta da mobilidade dele.
Quem consegue acertar a lança dele, no caso da ultimate que eu tô falando? Como é que é o nome da ultimate? É Lança da Destruição, né? Eu acho que é Lança da Destruição, mas como a gente só consegue ver destruição, enfim. Meu ponto de vista é que ainda assim, ele ainda continua sendo forte. Eles só estão fazendo algo no começo do jogo ali pra tentar parar um pouco, né, dessa força dele do level 6, 7, que é o principal dele, né, quando ele tem todas as habilidades. Mas ainda assim, ele não vai deixar de ser o que ele é. Ele vai continuar sendo o cara mais rápido dentre todos os atiradores, pô. O Moskov é maluco da cabeça, pô. Eu ainda acredito que Mia tem um potencial bem mais forte do que ele de troca no começo do jogo, mas ela precisa estar estacada, e só a dificuldade dela de conseguir estacar pra poder trocar já é o perigo dele, pô. Já é, infelizmente, a cova. Entendeu? Enfim. Pra mim, ainda continua sendo. Natan, meu Deus do céu. Natan, o dano de Natan no começo e meio do jogo é muito alto, então vamos reduzir o bônus de poder mágico das habilidades na mesma porcentagem. Além disso, o clone reverso de Natan herda uma proporção muito alta dos efeitos de ataque, que agora será reduzida pela metade. Uau! Ajuste na passiva, 70 a 65% de bônus de poder mágico, efeito de ataque herdado 70 a 65, tá? Já tiraram muita coisa. Ajuste na primeira habilidade, 140 a 130, ok. Bônus de poder mágico do empurrão, 70 a 65. Bônus de poder mágico adicional total, 14 a 13. E ajuste na terceira habilidade, 70 para 35. Uau! Mataram o Nathan, rapaziada. Tá. Vamos lá. Se ele já ficava forte com 3 itens, 2 itens aqui, que a gente já via, agora ele vai precisar de 4 a 5. Né? Isso se não tiver a build completa ali, tal, e tem que vender a bota ainda, pra ter o efeito que ele tinha antigamente. Porque ele ter 35% do efeito herdado é pouquíssima coisa comparada ao que a gente já sabe. O ultimate dele agora só serve pra ele fugir, não precisa atacar. Não tem nada. Não precisa. Ninguém liga. Entendeu? Triste, isso é triste. Isso é muito triste. Chato. Mas acaba sendo, infelizmente, faz parte. Tá bom? Então, beleza. F Nathan. Não tá difícil, né? Obviamente que tinha que parar um pouquinho dessa aceleração dele, mas podiam parar um pouco da aceleração, precisavam matar, né? Então, coitado. Otimizamos a lógica de trajetória da segunda habilidade de Nana, ajustando o tempo de deslocamento para 0,5 segundos anteriormente de 0,2. A curta distância e quase 1 segundo na máxima distância. Essa mudança permite que a segunda habilidade seja usada como uma habilidade de iniciação, ao invés de depender da lentidão da Ultimate. Aumentamos a importância da segunda habilidade no combo de Nana, enquanto reduzimos levemente seu dano para evitar que ela cause um dano massivo só com a Ultimate. Ok. Então a primeira habilidade, no caso dela, tiraram bastante ponto, né? 20 pontos no começo do jogo, 40 pontos no final, somando mais 60. 100% de dano mágico agora vai para 90% de escalonamento. Redução de dano ao atingir inimigos, no caso de 20%, vai para 10. Né? A redução de dano no caso. Redução mínima, desculpa, redução máxima no caso de 60 para 30%, ok. Né? Pelo menos ela vai continuar dando dano, que não é tão ruim. Vamos lá. Segunda habilidade, tempo de animação da habilidade 0,2, 1 segundo para 0,5, interessante. Redução da defesa mágica dos inimigos transformados em 25 para 30, 40, ou seja, vale mais a pena agora você fazer a chinchila funcionar, né? É uma chinchila isso aqui, né? A Molina. Mas agora é muito mais fácil da Molina trabalhar mais sendo iniciadora, porque reduzindo a defesa mágica dos adversários é mais interessante você combar depois que você transformar eles, né? E a lentidão dos inimigos transformada de 30% para 50%. Não faz isso comigo. Nossa, 50% é muita coisa, pô. É muita coisa. E ajuste na terceira habilidade, efeito de lentidão 50 a 30%. Menos mal. Mas ainda assim já tem 50 na Molina, então é impossível tu errar. É maluco se tu errar. E o dano 440 a 660, 440 a 660, mais 140%. Tá, diminuíram 20% do escalonamento. O que eu penso? É interessante que pelo menos eles dão um fator a mais na primeira habilidade, em questão da redução de dano. E pelo menos ela consegue limpar o wave, dar um pouquinho mais respeitoso, né, na lane. Ela consegue, né, pelo menos agora a Molina no caso, tem um tempo de animação mais legal, né, ao menos. Vai para o meio termo, dos 0.2 para 1 segundo, o que eu acho interessante. Mas, essa redução aqui é muita coisa. Eu gosto dessa redução aqui, não sei vocês. Mas 30 a 40% de redução de defesa mágica é muita coisa e é muito positivo, rapaziada.
Eu gosto disso aqui. Foi um ajuste bom. Meu ponto de vista, é um ajuste excelente na Naninha. Eu gosto. Vale. Agora, Vale pode causar um dano explosivo maior. Ajuste na segunda habilidade, o dano contínuo dele de 200 400 mais 80% do poder mágico total, vai de 150 mais 30% do seu poder mágico total. Pelo menos é o fixo agora, né? Ok. Bônus de dano mágico base, né? Bônus no caso de dano, 300 400 mais 40% para 400 600 mais 60% do dano mágico. Então, tiraram bastante escalonamento da segunda habilidade dele, né, no caso, seu furacão. Porém, o segundo, aquele bônus de dano, né, a mais, tem um DPS ali, aquela força bem maior. Lembrando que a segunda é um potencial muito forte de iniciação dele, né, no caso. Mas ainda assim, o foco principal da primeira, meu ponto de vista. Eu foco, né, pelo menos é mais forte. 50-80, eu acho bem mais forte. Mas que é um tempo de carga bem mais baixo. Né? Enfim. Ajuste na terceira habilidade, tempo de carga de 40 a 32 para 44 a 36. O dano contínuo de 150 a 300. Dano contínuo. Ah, tá. 40, dano contínuo de 150 a 300 para 40%, 150 a 30% do poder mágico total. Interessante. Nerfaram já essa base, mas vão aumentar no final, né? Dano mágico, no caso o bônus de dano base, 1000, 1400 mais 200%, vai para 1000, 1500 mais 240. Interessantíssimo. Nerfaram o foco da segunda habilidade, mas deram literalmente um grande potencial dele continuar sendo destruidor com essa ultimate, que pra mim é uma ultimate muito forte, pô. Muito forte isso aqui. Isso aqui é muito forte. Eu acho que é uma das coisas mais aleatórias do jogo, é uma ultimate tão forte dessa e uma passiva dele que ele consegue, né? Voar, subir, ir pra onde for e não pegar, ninguém pegar ele. Só que o único problema dele é que ele é um cara de recompensa, né? Então, ele precisa ter abates, assistência pra conseguir ter a passiva dele no máximo. E se ele não tiver isso, ele vai ter que trabalhar, tipo, na surdina, na meiota ali, como der, porque... Coitado. Ele é problemático, né? Mas ainda assim, ele é um cara que é muito forte. Se ele começar bem no começo do jogo, já sabe que, ao menos com uma ideia de teamfight legal, com muito controle de grupo, ele é o cara. Ele consegue ser o cara. Novaria. O longo alcance da visão da Ultimate torna difícil para os inimigos reagirem, portanto reduzimos levemente o valor tático da Novaria sem enfraquecer o seu dano. Ou seja, a terceira habilidade, duração de 8 segundos para 5 segundos. Legal, né? Não precisa, pelo menos vai desviar umas 2 vezes ali, mas o problema é de 5 segundos. Muita coisa acontece em 8 segundos, mas também muita coisa acontece em 5. Muita coisa acontece. Já é o suficiente. Lembrando que é o hitbox, né? Aumentar o hitbox dos outros é um fator diferente do jogo. Ela vai continuar sendo forte. O uso frequente da Ultimate Lui dificulta seus oponentes prevejam suas ações, por isso aumentamos o tempo de recarga da Ultimate de 50 a 40 para 60 em todos os níveis, porém, lembrando, mago de controle, usuário de tempo de recarga, não vai ter tanta diferença não. Ela ainda vai continuar sendo forte. Cecilion. Relógio de destino nos equipamentos principais de Cecilius foi renovado e isso reduziu levemente o dano, mas aumentou significativamente a capacidade de sobrevivência dele. Reconhecemos essa mudança, dessa vez reduzimos o tempo de animação da segunda habilidade para aumentar a sua taxa de acerto. Removemos o tempo de recarga da segunda habilidade, o tempo de atraso permanece inalterado. Não tem tempo de recarga? Ah não, tem. Susto, eu tava ficando maluco já. Eu ficar maluco já. Então, paro de garras no local, ok, agarras. Ah, então não vai ter animação? Que isso, pô. Ele vai conseguir andar? Pera aí, ele vai conseguir andar enquanto larga a habilidade? Não. Eles não fizeram isso, né? Fizeram? Assim, eu tô andando tranquilo, posso jogar a segunda habilidade enquanto estou andando? Outro jogo. Isso aqui não. Isso aqui eu vou ter que dar uma olhada. Se for isso, desculpa, isso aqui é antijogo. Louco, isso aqui é louco. Alice. Como um dos equipamentos principais de Alice, o relógio de destino foi reformulado, reduzimos levemente seu dano, mas aumentamos significativamente a sua capacidade de sobrevivência. Reconhecemos essa mudança. Agora eu fico na dúvida, porque eu quero ler os heróis, aí tem que ficar lendo o item. Mas ainda assim, se aumentaram tanto essa na base aqui, é pra compensar o item que tá vindo. Então, ok. Vamos dizer que foi um ajuste e não foi tão alterado assim. Gosto disso aqui, hein? Gosto muito. Novos equipamentos Esmeralda, Cinturão Trovão e o Relógio do Destino combinam perfeitamente com ela, o que poderia aumentar demais seus atributos de defesa no final do jogo. Com o resultado, reduzimos levemente os atributos de crescimento da defesa dela.
seja, diminuindo bastante realmente. Tanto de defesa física quanto mágica, uau! Agora praticamente é o dobro, né, que ela precisa. Assim, ela agora virou tanque mago. Ok. Mas ainda assim, se tornando um relógio, não sabia que era um item tão forte assim nela, não. Pra mim era dano puro mesmo. Já que ninguém gostava nem de tanque nem de nada, pelo menos o Bruiser resolveu alguma coisa pra ela. Vamos ver esse cara aqui, peraí. Vamos ver um minutinho. Perdão, rapaziada, voltei. Vamos lá. Eu acho que eu tinha visto essa mudança dele, não? Crescimento de defesa. Tá. A gente já tinha visto uma defesa, uma coisa legal dela. Vamos lá. O ajuste anterior reduziu levemente a resistência de Glue contra inimigos de alta mobilidade e sua força na rota, então decidimos fortalecê-lo. Ajuste de efeito recupera 4% de HP máximo quando a explosão atinge um alvo, e ajuste de efeito dobra a quantidade de HP recuperado, de 6 para 8, quando a explosão atinge um herói. Interessante, ou seja, já dá para quebrar um pouco mais esse paradigma e pelo menos em waves, em minions, ele tem ainda um fator melhor. Porque lembrem que antigamente era de 3% em tudo. Só dele passar, né, por cima e explodir, né, a primeira habilidade, automaticamente ele já ganhava 3% da vida. Agora ele ganha 4, mas tem que acertar, no caso, né, um alvo, né, não seja uma wave, um monstro da selva, etc. E ele vai ter essa continuação, o que já torna ele bem mais, né, tranquilo quanto isso tudo. Fora que quando você acerta um herói, é 8%. E 8% é muita coisa. Pra mim, já falei, já devia ter ido essa volta pro competitivo aí, voltar pro competitivo mais cedo. Badang enfrenta uma grande pressão no final do jogo quando suas habilidades estão em tempo de recarga, pois seu conjuramento de equipamento não inclui tempo de recarga. Bem, reduzimos a pressão de sobrevivência o tempo de recarga de habilidades no final do jogo conforme necessário. Interessante. Muito interessante. 9 para 7, ok. Escudo base 350, 600 para 350, 700. Bom. E o tempo de recarga do Ultimate, 30, 26. Legal. O Badang ainda assim é um herói que é aquele cara que domina muito bem um meio de jogo, mas comparado a outros heróis, existem heróis melhores para late game e muitos heróis até mesmo para meio de jogo. Né? Ainda assim, o começo do jogo dele é impactante, é chato, muitas vezes é muito difícil você conseguir trocar com ele de forma sincera, porque ele sempre vai te afastar, ou sempre vai te dar poke com a primeira habilidade, né? O punho de vento. E ainda assim ele tem mobilidade para fugir ou então de te quebrar uma porrada, né? Então é meio difícil. Porém, tendo essas manas, se ele conseguir chegar nesse late game ainda assim bem, ele vai ter como, né, ser diferente. Porém, ainda assim, ele é um herói que, né, não faz aquela ideia de bruiser, não faz aquela ideia de tanque, ele é o cara literalmente fazer dano. Se ele fazer dano, ele domina. Né? Então, lembrando que os efeitos de contato da ultimate dele também funcionam. Né? E fora o auto-ataque dele de 4, né? A cada quarto auto-ataque, se você fizer o bastão dourado, viram 3, né? 3 auto-ataques. Ele consegue stunar um alvo. Então, ele é um foco de alvo único, praticamente, no começo do jogo inteiro. Até que ele consiga fazer play com, né, segunda flash, né? Que ele dá a segunda, no caso, ele vai dar um avanço. Do avanço ele encosta no alvo com flash, no último momento da execução, e abre o ultimate, senta porrada em geral, né, e aplica controle. Mas é difícil. É difícil ele ter uma oportunidade dessa, ainda mais em competitivo. Então, Badang praticamente é pra ranqueada e pra solo kill. Jawhead. Após o último ajuste, aumentamos a utilidade de Jawhead para a sua equipe, mas a sua própria habilidade de rota foi comprometida. Então, compensamos a sua força na rota. Máximo de acúmulos para a prensagem mecânica, no caso a sua passiva, de 10 para 6, ok. E cada acúmulo de prensagem mecânica aumenta todo o dano recebido pelos inimigos de 1% para 2%. Uau! Antes era 10% e agora vira 12%. Eles aumentaram 2% a mais disso tudo, o que eu acho bem interessante. Tá? Pra mim, ponto de vista, bem interessante. Pelo menos ele vai conseguir ajudar ali, entre aspas, alguém que tá na rota junto com ele. Né? Eu acho bem legal. Ajuste na segunda habilidade, escudo base de 375 mil para 500 mil. Ou seja, logo de cara. Lembrando que escala tudo com dano físico, né? Então ele vai se divertir também, sendo um cara tanque. O que eu já tinha falado até mesmo no tempo passado, né? Ver essa quantidade de escudo é muita coisa pra ele. Já é muito bom. Tá? Muito interessante. Vamos lá, próximo. Beatrix. Esperamos tornar a troca de armas de Beatrix durante o combate mais suave. Então, o ataque físico convertido a cada 1% de chance de crítico vai para 2, mesma mudança que a gente viu no Aulus. Tá? E ajuste na primeira habilidade. A demora entre a troca de armas foi reduzida em 40%, ou seja, mais velocidade para ela trocar de arma e ser mais impactante durante trocas individuais ou em teamfights.
1-1. Devido à mecânica única de se mover, né, após cada ataque, um 1-1 seu dano contínuo é mais fraco que a maioria dos atiradores. Aumentamos a sua velocidade de ataque para compensar isso. Tá. De velocidade de ataque para 2. A única diferença é que, tipo assim, tudo bem, a 1-1 não tem que dar mais ataque que os outros. Mas quando você dá velocidade de ataque para ela, você aumenta a força que ela tem de ataque básico, porque, querendo ou não, essa sequência, essa cadência de velocidade de dano que você vai dar no inimigo, às vezes é maior. Então, querendo ou não, o foco dela é o que você implica com esses dois fatores. Dando mais velocidade para ela, você dá mais pulos, o que é chato, e dando mais velocidade você acaba entregando um pouco mais de dano. Então é muito sensível mexer na 1-1, porque ela dominou o meta por muitos anos. E agora, tipo assim, com esses nerfs de movimentação que ela acabou ganhando, né, que ela acabou perdendo no caso, isso faz com que ela seja apagada. Só que aí é meio complicado, é uma linha muito tênue você conseguir fazer um buff na 1-1 sem que de repente ela comece a destruir o competitivo de novo. É loucura. Mas a gente espera a volta dela de uma forma mais justa, competitivo também. Porém, cada vez menos eu vejo também ela aparecendo numa ranqueadinha, né? Coitada. F pra 1. Então da massa, vamos lá. Com mais heróis adquirindo fortes capacidades de rota no início do jogo, rota do ouro, como Harriet e Roger, Clint gradualmente perdeu sua vantagem única. Como resultado, aumentamos levemente seu dano no início do jogo. A primeira habilidade no caso, tiro 30 mais 50%, 55%, né, de dano por segundo tiro, vai para 50% em todos os níveis. Au! Au! Ok. Acho interessante. É uma força a mais que ele precisava pro começo do jogo? Eu acho que talvez. Eu acho que é melhor mexer realmente na primeira. Porque se eles fossem mexer na passiva, seria mais chato. Né? Porque a passiva dele impacta muito, não só no começo, mas também no final do jogo. A primeira habilidade nem tanto. Né? Porque pelo menos tem um alcance ok pra ele conseguir trocar. E se ele acertar. Uau, se ele acerta isso aqui é muita coisa. Se ele acertar um alvo único na primeira habilidade, vocês têm que entender que é muita coisa. Cada bala causando 250%. Oh, perdão. 250 de dano. Né? Por mais que tenha uma reduçãozinha de dano, ainda assim. É dano, é dano, é dano, rapaziada. É dano. Finalmente, mas ainda assim eu acho que Broad. Ainda assim, né? Tanto o Clint quanto o Broad acabaram sendo muito esquecidos para esse começo de jogo forte que eles têm. Porque o Broad acabou perdendo a força de limpeza de wave, a força do tempo de recarga da sua ult, e agora o Clint que tá tentando voltar aí à ideia do jogo. Mas eu não sei se o Clint tá se comparando ao Broad na época de ouro dele. Então, vamos esperar. Atlas. O poder atual de Atlas é relativamente fraco no início do jogo, ele depende muito da mobilidade proporcionada pela sua segunda habilidade. Show. Melhoramos a mobilidade dele no início do jogo e a redução de dano durante a passiva. Né? Esperamos que esses ajustes tornem ele mais popular em partidas de alto nível. Aumento de defesa física e mágica durante 11,25 para 16,30. Aumentou 4 pontos depois do jogo, já é bastante coisa. E mais 5 pontos no final, que não é tanta coisa, mas ainda assim, ok. E os Geos tiram a segunda habilidade de 15,10 para 12,10, que pelo menos no começo do jogo já é interessante e ele consegue fazer um tempo de recarga. Mas, lembrando que o Atlas só saiu do competitivo por conta dos nerfs na passiva dele de defesa, que fizeram ele ser menos tanque e isso impactou bastante. Rafa. Reduzimos o custo de mana. Mana dela de 145 para 45,70. Tá ótimo, porque ela spama a habilidade, a primeira habilidade o tempo inteiro, e não só a primeira habilidade, como também a segunda, né? Custo de mana de 100, 150 para 80, 120. Interessante. Mas não é lá, oh meu Deus, né? Vamos lá. Queremos enfraquecer a ultimate do Dig levemente, pois ele contra-ataca muitos heróis bons em controle. Então, ajuste na terceira habilidade dele, ultimate, de duração de 3 segundos foi para 2 segundos. Uau. Tá chato querer jogar de Dig, né? Eles já nerfaram o começo do jogo dele com dano base, né? Estão tirando aí um pouquinho da ultimate. Então, já tá coitado do Digzinho. Coitado. Para evitar que o novo efeito do talento Reinado Temporal tenha um impacto muito grande em Lunox, ajustamos o tempo de recarga da sua primeira habilidade na forma Caos, quando aprimorada pela Ultimate. Então, a primeira habilidade de Caos, no caso, após lançar a Ultimate na forma do Caos, o tempo de recarga dessa habilidade não será mais afetado pela redução do tempo de recarga. Tá bom então. Mas eu não sei qual é, no caso, esse impacto. Reinado Temporal. Caso. Vamos ter que ler para depois falar um pouquinho melhor sobre isso. Aumentamos a sua velocidade de limpar a selva e reduzimos o tempo de recarga de suas habilidades. Grande Amon, vamos lá. Ajuste na passiva, duração de 2,5 para 3. Acho que eu já tinha lido isso. Né? Ao menos a gente sabe que quanto mais tempo na passiva, né? A gente já tinha lido isso. Aqui, ó. 2,5 e 3.
Mudou. É a mesma coisa? Duração 2,5 para 3. Duração 2,5 para 3. Já tava 2,5 3. Por que de repente isso aqui? Acho que isso aqui é erro, hein? Vamos com calma. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente já leu isso aqui. Rapaziada, alguém avisa aí que no dia 27/5 já teve a mudança na mão desse 18/6 aqui? Será que eles tiraram e colocaram de novo? Não tô sabendo? Enfim. Caso tenham tirado, a gente já impactou. Eu já falei sobre isso aqui, vamos falar de novo só para desencargo de consciência, ok? Caso eles tenham mudado e vocês tivessem esquecido. Ajustar a passiva da Mon significa mais mobilidade para ele, no caso, desse tempo a mais, né? São 5 segundos a mais? São meio segundo a mais? Mas é meio segundo de mais velocidade, tá? Pra ele vai ter, de mobilidade no caso, e mais regeneração, porque lembrando, quando ele fica nesse estado de furtividade, ele ganha mais regeneração de vida, né? Então, aumentando esses tempos, ele ganha esses dois atributos. Na primeira habilidade, no caso, tempo de recarga. 7 em todos os níveis é bom. Ele tem aí um composto de tempo de recarga para essa ideia de assassino e ajuda mais na eficácia da passiva. Por quê? Menos tempo de usar habilidades, mais tempo de duração a passiva pode fazer. Entendeu? Então eles vão ter sempre esse estado aí de caso regeneração e mobilidade para ele ficar rodando uma palha para cá e fazendo mais vezes o que ele tem que fazer. E se ajuste na segunda habilidade, tempo de recarga 15 e 12 para 13 e 11. Uma segunda habilidade que, querendo ou não, é mais ou menos a habilidade mais chata dele, no caso, né? Se ele acertar é bom, mas também se ele joga, ele tem um tempo de recarga ali também pra combar com a ideia da passiva de só regeneração e mobilidade pelo mapa inteiro. Fechou? Fizemos tudo. Vamos ver agora o nosso foco principal. Vamos fazer mais rápido. Eu já tô ficando maluco aqui. Campo de batalha. Perfurador Celestial. Esperamos dar aos assassinos, incluindo Hellcut, Eldora, Khajiit, etc., uma nova escolha e encorajá-los a obter mais eliminações no começo do jogo para ficarem fortes. Claro que uma vez que eles forem eliminados, haverá uma perda significativa. Escolha este equipamento para tornar as suas partidas mais divertidas. Isso é um item? Perfurador Celestial? Ataque adaptativo interessante, viu? Colocar ataque adaptativo, tá? Velocidade de movimento, interessante. Preço 1.500, só 1.500? Baratinho. Após causar dano a um herói inimigo, executa o herói se o HP dele for menor que 6%. Meu Deus do céu, eu tenho medo disso aqui. Ganha 10 acúmulos de letalidade em cada eliminação e perde 30% dos acúmulos atuais cada vez que for eliminado. Cada acúmulo de letalidade aumenta seu limite de HP do efeito de execução em 0,1%, acumulando até 60 vezes. Ai, deixa eu chamar a Carla aqui. Vamos lá. Vem pra cá. 0,1 vezes 60. 6. Ok, ufa. Bom que não foi bicho daquilo. 12% da vida? Ok. Não vamos falar que, obviamente, o cara vai ter 60 kills num jogo, sem morrer, né? E ainda mais esse jogo durar até ele fazer 60 kills. Mas, cara... Isso aqui é snowball, cara. Mesmo se for ainda assim pouca coisa, a gente tá falando de 60 vezes, pegar uma metade, né? 30 no caso, e ele conseguir 3, vai ser 9% da vida do cara. E 9% para 10% da vida é muita coisa, rapaziada. Uau! Elas, isso aqui... Nossa, eu tô ficando maluco. Arma maléfica. Na temporada passada, otimizamos o controle de movimento dos ataques dos heróis. Este equipamento irá aprimorar a experiência de movimento de ataques dos atiradores, permitindo que eles ataquem os inimigos incessantemente com maior alcance e melhor posicionamento. Claro que alguns soldados dependentes de ataque básico podem considerar comprar este equipamento também. Meu Deus do céu. 1940, ok, já é um pouquinho mais caro. 45 de ataque físico, 25% de velocidade de ataque, 15% de roubo de vida, interessante. Bons atributos. E habilidade ativa, lançar uma habilidade aumenta o alcance de ataque básico em 15% por 3 segundos. Uau. Uau. Layla, né? A única coisa que a gente pensa aqui é Layla. Porque é isso, né? Layla é Layla. Quem mais a gente pode pensar? Hanabi ainda assim, mas... A Hanabi é interessante. Comba com roubo de vida, velocidade de ataque, dano que ela precisa também, mas... Nhé. Não vejo o Brood ou... Talvez o Brood seja interessante. O Brood, né? Rapaziada. O dano físico é bom, né? Então escala. A velocidade de ataque nem é tanto assim, mas ainda assim... Então... Né, não é tão focado em velocidade de ataque, mas... Pô, quando esse 5 de dano também é legal.
Rapaziada, é interessante o item, não vou mentir. Mas ainda assim, dá um medinho. Dá um medinho isso aqui. Porque querendo ou não, 15% de... alcance de ataque básico em 15% é coisa. Eu acho que é coisa aqui. Eu acho que é bastante. É um número bom. Dá medo. Ainda mais porque a gente pode pegar alguém com, sei lá, uma Layla no late game. Tacadíssima, level 18. 15% daquilo tudo é coisa. Para. Passiva única, Zelo. Os ataques básicos garantem 10% de velocidade de movimento por 1 segundo. Uau, também é bom pra kite. Nossa, isso aqui é loucura, isso aqui. Isso aqui é loucura. Moscov já fala, né? Já Moscov aqui? Ah, nerfamos o Moscov não sei o que. Toma, o item novo do Moscov aqui, ó. Receba, melhore. Nossa, cara. Mantendo os desejos, novo. Os magos não possuem equipamentos que causam dano surpreendente a heróis com HP alto, tá? Então adicionamos esse equipamento, possivelmente não causará muitos danos aos heróis frágeis. Tá. Dano pra bater em tanque. 2160, carinho. 70 de poder mágico, legal. 10% de recarga, putz, excelente. Passiva única, deusa borboleta, para cada 800 de dano causado ao herói inimigo, calculando antes da redução de dano, obviamente. Uma deusa borboleta é invocada para atacar o inimigo, causando dano mágico igual a 10% do seu HP atual. Uau, 10%, cara! Imagina juntar isso aqui com um item que dá execute. Oh my god! Para com isso aqui, pô. Isso aqui é loucura. É muita coisa. Mas HP atual. Ah, tá. Ufa, menos mal. Desculpa, eu exagerei. Eu pensei que era HP máximo, mas não é HP atual. Perdão. Então, menos mal. Recomendamos o Cetro Inverno para Coroa do Inverno. Então o Cetro Inverno agora é Coroa do Inverno. Que legal. Gostaríamos que esse equipamento também seja uma opção para heróis de dano físico e tenha mais utilidade em diferentes situações. Ok. Por exemplo, a Sylvana pode ser congelada durante sua segunda habilidade para evitar prevenir as suas habilidades que sejam interrompidas até mesmo com o Johnson para se congelar. Tornando um carro congelado quando usa sua ultimate. Há outras formas interessantes de usar o congelar. Meu Deus do céu, eles colocaram o Johnson em formato de carro congelado? Não! Loucura. Isso aqui é loucura, rapaziada. Isso aqui já. Aí já estamos jogando MLBB 2 aqui. É outro jogo já. Tá vindo outro jogo isso aqui. Mais 45 de ataque adaptativo, 400 de HP máximo e 5% de tempo de recarga. É interessantinho, a receita é legal. Né? Comba mais pra Bruiser, né? E alguns outros magos, mas ainda assim, 45 de ataque adaptativo é fraquinho, mas pelo menos o efeito é muito bom. Agora, quando você tocar o botão da habilidade, o congelar irá surtir o efeito imediatamente e não irá interromper uma habilidade que você estiver lançando. Ou seja, durante o DPS da segunda habilidade da Sylvana, como eles já explicaram, já é muito forte. Podemos dizer que mais heróis? Xborg, excelentíssimo pra Xborg. Usou a primeira habilidade, congelou, o cara não vai conseguir trocar contigo. Vai dar dano em todo mundo, parado, congelado, e todo mundo se ferrou ali porque não consegue fazer nada contra você. Nenhum tipo de controle, nenhum tipo de, né, tipo, te matar antes de alguma coisa. A ultimate do Xborg, meu Deus do céu, ele vai chegar no 25 e não vai precisar. Tipo assim, uma das grandes formas de conseguir quebrar um pouco da postura do Xborg é o quê? Você bater nele, né, você conseguir tirar o escudo de firaga dele, porque é interessante que ele vai perder a ultimate. Só que se você deixar acumular, mais dano você vai causar, etc. E vai explodir. Vai ser outra história. Nossa, cara, nossa. Vai ser loucura. Esse meta vai ser muito divertido. Asa da Rainha renovada. Otimizamos os atributos das Asas da Rainha, né? E renovamos a sua passiva. Esperamos que eles se adequem mais a heróis que possam utilizá-los à base. Que podem ajudá-los a retornar à base quando estiverem com pouco HP. O momento mais perigoso é o momento mais poderoso. Uau! Que bom. Ok. Vamos lá, atributos 40 de adaptativo, ou seja, para ambos os lados. 600 de HP máximo. Ok. 10% tempo de recarga. Ok. Vampirismo, ok. Gosto. E agora a Sylvana vai finalmente, né, ter uma ideia boa, né? Que já que mudaram ela também, ela pode usar. Passiva única, demonizar. Quando o HP cair abaixo de 40%, ganha 30% de redução de dano por 3 segundos, reduz o tempo de recarga da habilidade por 2 segundos, e o tempo de recarga disso aqui é de 60 segundos, e o Terizla vai voltar pro meta. Meu Deus do céu, eu vou ficar maluco, o Terizla vai voltar. Rapaziada, o Terizla vai voltar. Já tô pressentindo aqui, o perigo e o caos. Terizla volta. Fellas,
30% de redução de dano por 3 segundos é mais do que o suficiente para um Terizla sentar marretada na tua cabeça e tu não fazer nada. Obrigado, jogo, eu não pedi pra você voltar aqui. Não quero saber! Não quero saber! Acho que tem coisinha legal aqui, hein? Meu amigo. Não vou. Não vai me pegar. Não adianta fazer precinho bom pra mim. Onde eu tava? Ah, e agora onde é que eu tava? Lanterna não. As da rainha aqui. Então, isso aqui vai ser louco, família. Louco, isso aqui vai ser louco. Acima única, subestimar. Para cada 1%, não acaba. Cada 1% de HP perdido, o dano é aumentado em 0,25% até 15%. Meu Deus do céu. Rapaziada. Se Bruiser já tava legal. Rapaziada. E eu ainda acredito que, de forma específica, alguns tanques também podem fazer isso aqui, não? Dano atativo, tempo de carga, é isso aí. Pra mim, tanque também faz isso aqui, tá? Imagina um Baxia. Meu Deus, cara. Apesar de que nem tanto. Não. Baxia nem tanto. Mas um Fredrinzinho rola, tá? Fredrinzinho. Nossa, o Barat. Rapaziada, aqui esquece. Esquece. Isso aqui vai ser loucura. Cinturão Trovão foi renovado, né? Então vamos lá. Queremos que Cinturão Trovão mantenha suas características originais enquanto tornamos ele mais adequado para tanques da rota de experiência em vez de heróis com outras funções. Ok. Após a renovação, ele pode crescer infinitamente e combinar com a defesa e os danos mais fortes. Faça seus inimigos tremerem com a ira do trovão. 1820, ok. Precinho legal. 800 de HP, bom. 15 de defesa física, 15 de defesa mágica. Beleza, praticamente que a gente já havia já do oráculo. 20%, mais 20 de velocidade de movimento é bom, hein? Bom. Acima única. A cada 4 segundos, o próximo ataque básico causará um adicional de 50 mais 100% de defesa física, mais 100% de defesa mágica, de dano real ao inimigo. Como é que é? Ao alvo e inimigos ao redor? Uau! Junto com uma breve e mais poderosa lentidão de 99% a cada 4 segundos. Isso aqui é loucura. Cada acerto de um herói inimigo irá aumentar permanentemente a defesa híbrida em 1. Este efeito reduzido em 50% para atiradores e magos. Mas tem acúmulo? Dá pra acumular? Gente, isso aqui é uma coisa muito legal. Dano real inimigos com mais poderoso na lentidão de a cada acerto em um herói inimigo irá aumentar permanentemente a defesa híbrida em 1. Este permanente? Mas não falou quanto? Ai meu Deus do céu, vou ter que sair daqui pra ir lá ler, né? Falta quanto aqui? Ainda falta coisa pra cacete, meu Deus do céu. Nossa, eu queria muito ver, mas vou ter que esperar. Vamos ver o relógio de destino, vai. Sabemos que o novo relógio de destino ajudará heróis mágicos que precisam de dano, durabilidade, e também descobrirmos que os equipamentos que crescem lentamente com o jogo não são adequados para jogos de ritmo acelerado. Ah vá! Nossa, hein? Descobri Brasil, Pedro Álvares Cabral. 45 de dano mágico, ok. 400 de HP, ok. 800 de mana, ok. Passiva, ganha de 5 a 12 de defesa híbrida, escala com nível, show. Cada vez que causa dano mágico a um herói, acumulando até 6 vezes por 5 segundos, ganha um acúmulo a cada 0,4 segundos. Ok. Ok, então você ganha defesa por bater nos outros. Show. Um acúmulo a cada 0,4 segundos. Quê? Isso aqui é, cara, constante. Então trocar constante com alguém vai fazer com que você ganhe defesa. Loucura. Caraca, loucura. 6 vezes, né? Então 6 de 12. Muita defesa. Muita defesa. Próxima única. Renovada. O presente. Também ajustamos a uma peça do equipamento da Pedra Preciosa, que era a Pedra Filosofal. Quando o HP cai abaixo de 50%, recupera 15% de HP nos próximos 3 segundos. Quando a mana cai abaixo de 50%, restaura 15%. Uau! Pô, interessante. Interessante, pô. E, geralmente a gente falava da Pedra Filosofal, quando você passava de nível, você recuperava uma certa quantidade de mana. Agora você perdendo vida e mana, você poder recuperar um pouco disso tudo, é interessante. É um sustenzinho mais, não vou mentir, é interessante. É interessante, gostei. Machado de Guerra. Machado de Guerra e Machado Sanguinário, agora é a fusão deles, né? Mas qual é o nome? Qual é o nome do item, pô?
Decidimos fundir alguns atributos do Machado Sanguinário ao Machado de Guerra, tornando o Machado de Guerra a primeira escolha preferida dos soldados que se envolvem em lutas contínuas. Essa mudança também ajuda esses heróis a liberar um espaço de equipamento. Se você ainda quiser 2 equipamentos que forneçam vampirismo, considera comprar as da rainha. Exatamente o que eu pensei. Nossa, juntar isso aqui é ótimo. Geralmente tu escolhia, né? Ou tu escolhe um ou tu escolhe outro. Se tu fizesse os dois na tua build, tu perdia espaço pra conseguir fazer alguma coisa mais interessante. Mas agora juntando os dois é bem melhor. Bem mais impactante. Ok? Bem mais interessante. Eu gosto. Pra mim, família, isso aqui é o Dream. Pra quem joga na XP, quem gosta muito de jogar de Terizla, quem gosta de jogar ali, né, com talvez um Fredrin na XP, que eu acho também que é interessante. Mas eu acho que ainda assim a ideia do vampirismo dele não é tão poderosa, mas o Tamus também agradece. Tamus agradece demais, família. Nossa! Como é bom. Aqui eu já tô vendo altas possibilidades. Eu já quero ver tudo já. Já quero testar isso aqui. Já tô imaginando eu jogando com isso aqui já. Já tô ficando feliz. Ataque físico dele aumentou de 25 para 35. HP máximo de 550 foi para 400, ok? Agora garante também 12% de vampirismo. Passiva única do Gordo do Espírito. Os acúmulos não garantem mais vampirismo. Show, beleza, não tem problema. Mas se ele continuar dando ataque físico e dano verdadeiro, pra mim, dane-se. Não quero vampirismo a mais. Varinha Brilhante e Colar do Confinamento. Eles se juntaram, né? Agora a Varinha Brilhante virou um corta-cura, né? É bem interessante. Os efeitos da Varinha Brilhante são simplesmente demais, sem aumento de dano. Enquanto o Colar do Confinamento não é tão útil em comparação com os outros equipamentos de corte de cura. Portanto, removemos o Colar do Confinamento e adicionamos os efeitos da Varinha Brilhante. Causar dano reduz os efeitos de escudo e geração do alvo de 50% por 3 segundos. O preço de 1950 para 2150. Interessante, aumentou, então é bom. E o tempo. Ah, não. E ainda assim, esse vai se tornar talvez um dos corta-curas mais legais do jogo. Porque, querendo ou não, como a gente está falando da varinha brilhante, lembrando, né? Se ainda continuar com o efeito de DPS, com aquela queimação, significa que quanto mais DPS você causar no seu alvo e mais ele queimar pelo tempo, mais vai demorar para esses 3 segundos tecnicamente acabarem. Exemplo, eu tenho uma habilidade que vai dar DPS no alvo constantemente. Exemplo, a primeira da Aurora, né? A mais recente que a gente teve aí de mudança. Quando ela joga habilidade, ela vai dar o dano principal e depois ela vai dar o DPS. Já no dano inicial, ele vai contar esses 3 segundos. Só que esses 3 segundos vão reiniciar com os DPS que ele vai tomar. Pelo menos essa é a lógica que eu sigo durante alguns jogos que eu já entendo. Então, nesse formato, se a skill demora, exemplo, 2 segundos e meio, e o cara tomar 2 segundos e meio de skill, vai ser 2,5 de corta-cura, mais 3 segundos após o final da habilidade, porque ainda tem esses 3 segundos a mais. Ou seja, são mais de quase aí, 6 segundos mais ainda, com esse corta-cura de alcance máximo. De alcance bom. Não é aquele... não é mais... É como se a gente falasse bastante sobre o corta-cura antigamente no domínio de gelo, que era efeito de aura. Que era só você chegar perto do adversário que já era o suficiente. Não. O que a gente está falando aqui é o forte de você poder cortar a cura do adversário sem precisar que ele foque o seu tanque ou sem precisar de um atirador dar dano físico nele. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu tô esperando juntar de repente um meteoro rosa de ouro lá, entendeu? Uma defesa a mais com o corta-cura. Por que já fizeram isso, não? Eu tô maluco. Não, acho que não. Enfim, eu gostei. Tempo corrido, queremos que seja uma opção para heróis de dano físico e tanques, pois também podem proporcionar redução de tempo de recarga suficiente para tanques. Ok. 30 de ataque adaptativo, 600 de vida, 15% de redução de tempo de carga. Queremos melhorar a versatilidade da armadura do Crepúsculo contra dano explosivo. Ah não, perdão. Perdão, já estava lendo outra coisa. O tempo corrido ser adaptativo é interessante. Pensem nas possibilidades, pensem em heróis que vocês gostam muito, que tem uma ultimate ali que precisa ser, né, renovada, né? Pensa num show que pode ultar 2, 3 vezes, né, durante uma teamfight. Pensa ali de repente, sei lá, o que mais a gente pode imaginar? Quem mais? Um Barats consumindo 2 vezes numa teamfight. Esse é o ponto que eles querem chegar. Mas ainda assim é um item que é um pouquinho caro, salgado, pra essa coisa, quando tem itens mais interessantes, com um preço mais acessível. Eu prefiro mais deixar isso aí pra, né, outros heróis, talvez outros suportes. Meu ponto de vista, de repente Faramis, de repente continuação do Dig, ainda assim que é muito boa, eu gosto. Um Minotauro, talvez, né, Minotauro pra dano não é tão interessante assim não, mas enfim, vocês entenderam mais ou menos esse cálculo que eu tô fazendo. A armadura do Crepúsculo foi renovada, então queremos melhorar a versatilidade da armadura do Crepúsculo contra dano explosivo. Então, ao receber mais 800 de dano em uma única instância,
o excesso desse dano, além da quantidade, é reduzida em 0,4% do HP máximo, sem tempo de recarga. Aplica-se somente ao dano do inimigo. Ok, eles estão reduzindo o dano ainda. Né? Interessante. Uau, interessante isso aqui. Eu gosto. Interessante, interessante. Vai ser um foco melhor para tanque, então não vai ser né, aquele dano explosivo que a gente fala ainda assim. Ele tem um tempo de recarga, né? Lembrando para vocês. Mas ainda assim eu acho que tem coisas a serem tratadas. Eu acho que com essa mudança total dos itens que estão chegando, eles estão tentando dar uma melhorada em alguns ali, mas fazer pequenos ajustes para que eles ainda não fiquem tão fora da curva, ou que pelo menos eles só vejam essa mudança acontecer, para que depois eles vejam no próximo patch de nerfar ou buffar. Né? Então acho que esse é o foco. Clássico do Oasis. Depois que um aliado curava você e saía. Como é que é? Às vezes, depois que um aliado curava você e saía por um tempo, você ainda recebia um escudo quando era atacado, o que era inesperado e confuso para os inimigos. Como resultado, reduzimos a duração da passiva do frasco de Oasis, dentro de 5 segundos para 3 segundos após o uso de uma habilidade de cura ou escudo. Os aliados com menos de 30% de vida HP ganharão o escudo. Tá. Pelo menos é algo interessante porque vai ficar nessa ideia de tipo assim, ele te curou, 3 segundos não vai ativar se você não vai bater no cara. Se depois de 3 segundos você bater no cara, não vai ter esse efeito da benção, né? Porém, se você bater durante esses 3 segundos, aí sim vai aparecer um escudo. Do que realmente dentro de 5 segundos ali, porque é misto, né? Tipo assim, descubra. Meia-noite te conto se eu vou receber um escudo gigante ou não aqui, né? Então, pelo menos aqui, 3 segundos, show, pra mim é tranquilo. Eu acho interessante. Pelo menos varia mais também da preocupação dos suportes em ter que usar esse item de forma correta e não ficar jogando ele pra lá e pra cá de qualquer jeito. Eu gosto. Fúria do Guerreiro Selvagem. Tornamos o preço total do conjunto de ataque crítico e do conjunto de velocidade de ataque iguais. Então eles diminuíram esse tempo. No caso, peraí. Ah, eles nerfaram. Quer dizer, buffaram, né, no caso. De 2.500 de gold foi pra 2.390. Bastante coisa. Bastante coisa. Eu gosto. Muito bom. Acelera o jogo e ainda assim tem alguns supostos heróis ali, né? Que querem fazer um tanquezinho. Não sei se vocês lembram, né? Querendo ou não, possam ali voltar. Ainda mais pra ideia de assassinos. Ser bem mais interessante pra ter esse gol já mais cedo, né? Ter o item mais cedo dentro do jogo. Voz do Vento. Esse equipamento é a primeira opção para alguns heróis no início do jogo, sem atribuições de ataque. Dano desses heróis é relativamente baixo no início do jogo. Portanto, adicionamos atributos que ataque e removemos a sua passiva única. Atirar para manter o equilíbrio. Ativar para manter o equilíbrio, no caso, desculpe. Atributos 20 de dano físico adicional. Ok, é interessante, porque antes só dava crítico e velocidade de ataque, né? O que era meio suspeito. A passiva única agora é removida. A força reunida e a passiva única ativar é removida. Tá, então a gente perdeu aquele dano mágico que, né, que cava ali aleatoriamente e a gente ganha 20 de ataque físico. Pra mim isso aqui não é buff não. Meu ponto de vista, isso aqui é nerf total. Porque aquele dano extra ali era muito mais do que 20 de dano físico, pô. Muito mais. Eu acho que agora, pelo menos, não vamos ver mais o pessoal fazendo tipo de sexto item, né? Vendendo a bota e comprando voz do vento. Deve ter outro item que eles vão ter que achar em torno disso. Porque isso aqui é medíocre. Não é nada. Força reunida. Passiva única. Duração de 3 para 5 segundos. Ok. Luvas especialistas, novo. Adicionamos um novo componente em alguns equipamentos adaptativos. Preço 500, 30 de ataque adaptativo, perfuradeira celestial, coroa do inverno, tempo corrido e asa da rainha. Tá, tudo que veio de ataque adaptativo agora tem luva do especialista em meio de tudo isso. Interessante. Que é isso aqui? Calma aí. Equipamentos. Perfurador celestial. Não. Outros ajustes, o recurso de recomendação de equipamentos está disponível, utilização, ajuste na partida. Caranguejo retrófago, é assim que a gente quer ver. Para reduzir o número de vezes em que o time com a vantagem sairia antes de eliminar o caranguejo, o necrófago, o time adversário, terminará o trabalho com facilidade. Reduzimos o intervalo da regeneração de HP do caranguejo necrófago e aumentamos a sua eficácia de regeneração de HP ao sair da luta. Tá, eles estão tentando combater isso aqui, mas a gente sabe que pelo menos os primeiros caranguejos, na realidade, desculpa. Os primeiros caranguejos. Caranguejo, não tem I, né? Caranguejo. Eles não são para quem tá na lane. Eles são sempre da selva. Sempre é o selva que faz o caminho inverso. Um vai lá fazer o caranguejo da XP e outro vai fazer o caranguejo da Gold. É sempre assim. Não muda. Também ali, mais ou menos, que eles pegam aquele level 4 a mais, né? Tipo, já tinha pegado 4 e pegam 4 mais. Ali, né? Pelo menos pra ter ultimate. Então, é praticamente possível você, sendo Gold Laner, tentar ali trocar dano pra ver se pega o caranguejo, porque o cara já tem ultimate.
E você não vai dar a cara pra um assassino, pra um tanque ou qualquer coisa que tem ultimate. Então, não muda. Não muda. Corrente da tartaruga. O problema é que com a corrente é que quando os jogadores querem usá-la para ajudar os aliados, o bônus de velocidade de movimento acaba. Então decidimos estender a duração da corrente de 10 segundos para 15. Olha só que legal. Interessante. Pelo menos vai dar tempo daquele pessoal que não consegue limpar o wave também, né? No tempo certo de ajudar. Né? Sair correndo. Lorde. Alguns caçadores ainda preferem gastar o seu tempo lutando contra o Lorde. Agora, quanto mais tempo você lutar contra o Lorde, maior será o preço a pagar. Novo efeito, quando o Lorde estiver em combate, aumenta a penetração física em 10% por segundo, acumulando até 10 vezes. Uau! 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 Atualmente o Lorde tem a dupla função de proporcionar economia ao time e aplicar pressão ao avançar. Queremos aumentar a função de avançar do Lorde e, ao mesmo tempo, reduzir a economia do time que ele proporcionará, equilibrar a vantagem obtida pelo time que o usa. Uau! Experiência fornecida no caso é menos 25%. Não, é 25%. Ou é menos 25%? Acho que é 25% só, né? 25%. Ouro fornecido, 26% para 36%. Escala com o tempo da partida. Que legal, pelo menos ele vai dar mais ouro agora. Lorde invocado, 30% de HP. Ele vai ter mais 30% no caso. E ajuste nos minions. Feita as minions agora que as torres de base são destruídas. Para mudar isso, reduzimos a defesa mágica de alguns minions e ao mesmo tempo aumentamos a defesa do Lorde aliado no final do jogo para equilibrar a duração total da partida. Reduzimos a defesa mágica dos minions balistas e minions balistas especiais em 20 e o crescimento de defesa mágica por 1 minuto. Então a cada 1 minuto ele vai ter mais resistência a cada 1 minuto, no caso. E ainda assim, pro final do jogo, né, as balistas, no caso, com 20 a mais. Interessante. Fazendo a defesa mágica de base de minions corpo a corpo, avançando em minions de alcance em 30. No final, é isso. Os magos terão mais dificuldade de limpar as catapas, né, as balistas, como a gente conhece. Porém, para limpar os magos e os lutadores ali, eles vão ter mais facilidade. Então é mais um objetivo em equipe ali, no caso, para conseguir ajudar. De resto, ele tá bem tranquilo. Muito tranquilo. E como só tem praticamente mago no começo do jogo, mais rotações cedo acontecerão. Porque, né, vai ser mais fácil de limpar a wave no começo do jogo. Porém, no final, vai dar uma equilibrada com a questão de magos e soldados, e a balista no final ali só vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Ok. Aumentamos os níveis de física mágica por minuto do Lorde em 1.5. Show. Otimizamos a velocidade de regeneração de HP do ponto de surgimento. A velocidade de regeneração foi dobrada, mas a quantidade de HP recuperada cada vez mais foi reduzida pela metade. O tempo total de regeneração permanece inalterado. Show de bola. Sistema. Modo história, mapa renovado, lojinha. Opa, novas skins, ok, vou dar uma olhada. Eventos, efeito temporada e modos de jogo que não dá. E é isso, rapaziada. Uau! Vamos ver o que tem aqui. Mudou ainda? Ou mudou? Não sei se mudou. Eu não lembro agora se mudou. Eu acho que mudou, não? Acho que eu não tinha visto esse Roger aqui. Não, esse Roger eu já tinha visto. Voltou a Fanny? Novos heróis pra comprar. Eu vou comprar o Khalid. Enfim. É isso, rapaziada. Tamo junto demais. Obrigado a vocês que ficaram até o final. E eu espero novas atualizações. Lembrando, vamos ter nesse final de semana, né? A final do campeonato, que a gente já tá fazendo, né, de casa, eu e o Banezinho, né? No caso, o Snapdragon Pro Series, e vamos ter já já o MSI, MSC, não lembro mais o nome, acho que é MSC, e aí a gente já vai partir para outro nível de campeonato. Então, obrigado a todo mundo aí, beijão e até a próxima.